Livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 100, ausente. Ora, Tomé, um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Está em João, capítulo 20, versículo 24. Tomé, descontente, reclamando provas por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus depois da morte, criou um símbolo para todos os aprendizes despreocupados das suas obrigações. Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual, com as suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. O aluno matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que o acolheu, porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento. Sem o domínio do alfabeto, não alcançará a silabação. Sem a posse das palavras, jamais chegará à ciência da frase. Prevalece idêntico processo no aprimoramento do espírito. Longe de pequeninos deveres para com os irmãos mais próximos. Como habilitar-se o homem para a recepção da graça divina? Se evita o contato com as obrigações humildes de cada dia, como dilatar os sentimentos para ajustar-se às glórias eternas? Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida, formulou reclamações, criando o tipo do aprendiz suspeitoso e exigente. Nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga. Matricula-se o companheiro na escola de vida superior. Entretanto, ao invés de consagrar-se ao serviço das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato a vantagens imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores quando Jesus vem. Logo, após reclama e desespera. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem desejar a bênção divina, trabalhe para merecer. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. Bom, isso é um puxão de orelha, né, Tosélio? Mas eu vou deixar para você. É um puxão de orelha, olha. Não, mas essa página é muito complexa. Ela é muito complexa, né? Mas assim, ela não é complexa devido à nossa falta de querer compreender. Ela é complexa porque é difícil perceber algumas sutilezas nela que a gente passa despercebido, né? Na verdade, Emmanuel tenta extrair essa reação de Tomé. A reação de Tomé, ele ficar, puxa vida. Qualquer pessoa poderia falar o seguinte, né? Imagina, o Cristo apareceu para alguém, num grupo que você sempre fosse, né? Que você sempre estivesse lá, dos discípulos. Aí, justamente naquele dia que você faltou, que você estava fazendo outra coisa, outra obrigação, você não estava à toa, não estava farreando, não estava fazendo nada disso. Naquele dia que você faltou, você não conseguiu estar presente de novo diante do Cristo. Todos os outros afirmaram que viram o Cristo. Então, qual seria a reação natural? Ele agradecer a Deus por aquela maravilha, né? E não ficar chateada, não ficar zangada. E muito menos começar a tecer um monte de lamentações, né? Então, é estranho, porque ele está tratando. Aí o que acontece? Emmanuel, na visão dele, de grande estudioso do Evangelho, e ele tenta sempre expandir os conceitos, porque são sempre conceitos espirituais, não são conceitos simples de situações adversas, né? Porque ele pensa o seguinte: você acha mesmo que o Cristo não poderia ter influenciado a Tomé
a largar o que ele estava fazendo para encontrar com todos os 12 juntos? Né? Se Jesus assim o quisesse, o teria feito. Essa é a visão de Emmanuel. Emmanuel sabe que cada passo, cada milímetro, cada ação é para deixar uma lição importantíssima. Que Jesus sempre planeja, na condição de Cristo, né? Sempre planeja milhares de anos, milhares de acontecimentos, milhares de situações. Ele nos conhece profundamente, sabe o que vai no nosso mundo íntimo, sabe como formulamos os nossos pensamentos e sentimentos. E com certeza as nossas emoções. Não tem surpresa nenhuma para ele. Quem se surpreende com as situações somos nós, né? Então, o que ele está querendo dizer com ausente, né? Nós já sabemos, já compreendemos que nós temos 3 grandes obrigações. Uma obrigação para conosco mesmo, uma obrigação para com o próximo e uma obrigação para com Deus. Aparentemente está tudo interligado, está tudo interconectado. E realmente está. Vamos supor, você já alcançou uma certa maturidade, você já está amando, você quer progredir, você sabe que precisa aprender a fazer o bem, você quer transformar a forma como você reage nas situações. Então você pede caminhos de transformação, você pede situações de transformação. E é planejado, essas situações são planejadas. Você pede igualmente, você busca igualmente, né, aprender novos valores. Poxa, eu quero aprender novos valores, quero aprender como produzir o bem. Aliás, como produzir o bem? Eu quero adquirir um valor de gerar um bem. Uma palavra amiga, uma frase agradável, escrever uma poesia, me dedicar a amparar alguém. De repente a pessoa costura muito bem, uma habilidade incomum. Eu quero pegar esse dom e usar, né, em benefício de todos, porque eu sei que todos esses recursos nos está sendo ministrado para que possamos o quê? Empreender a execução do bem para com todos. Olha como essa coisa é sutil. Só que a gente esquece que nós batemos a porta do Pai, pedindo trabalho. Todos aqueles que estão com a alma enfraquecida, os joelhos cansados, desconjuntados, quando descobre que vive na secura total da alma um grande vazio, o que a pessoa quer? Ela quer trabalho. Porque ela sabe que depois, quando desencarna, o único recurso que realmente permanece conosco é o que nós ofertamos para o próximo. Então, se você é fornecido recursos para você, valorosos, para que você possa se tornar um profissional numa certa área, na área biomédica, como professor, ou vai cuidar de uma criança, ou vai cuidar de um lar, ou vai ajudar alguém, não importa, qualquer tipo de dom ou conhecimento que lhe é fornecido. Você pode escolher não praticá-lo. Existe uma liberdade incrível. Então, meio que você está matriculado numa escola, você já está exercendo o processo de aprendizado, e por vezes, eu estou falando explicitamente, inclusive do espírita. Eu não estou falando só de quem é religioso, simplesmente. Essa coisa de religião eu gosto de ir lá frequentar de vez em quando. Eu não estou falando dessa pessoa que é inconsciente. Eu estou falando do espírita, que é consciente. De todos nós, né? Porque qual o problema do consciente? O consciente, ele sabe que a encarnação inteira é um programa de desenvolvimento. As outras pessoas não sabem disso. Então a maioria das pessoas estão preocupadas com destinos de países, com destinos de lógicas sociais, relações sociais, programas de desenvolvimento de nações, como que o mundo vai se melhorar. Nada disso é mais nada, tudo isso nós podemos contribuir, é claro, mas nada disso pode ser superior, mas nem por 1%, à sua necessidade de progredir, à sua necessidade de exercer o bem. É engraçado porque eu sei que é estranho.
Para a gente fica muito difícil comparar, e quem pratica judô, pratica alguma arte marcial, ou algum esporte olímpico, né? Tipo ginástica olímpica, ou judô, não importa. Para você chegar num atleta de alto desempenho, não adianta você só ir no treino. Não adianta você aparecer no treino. Treinador, eu tô aqui. Então, vamos lá, vamos treinar. Olha, eu tô com a dor aqui, sabe, eu tô cansado, e sabe que eu senti falta de ar. E a pessoa está dando um monte de desculpa. Vai dando desculpa, desculpa, e não tá treinando. Na verdade, a pessoa não tá treinando. Ela tá falando isso para não treinar, para não fazer o que tem que ser feito, que é o quê? Se desenvolver. Você não sabe aquele movimento, aí você cai. Você não sabe aquele movimento, você cai. Aí você repete até não cair mais. Até não cair mais. Então, o que eu estou querendo dizer com relação a isso? A escola tradicional não é assim. O que a gente contrata de ensino para as crianças, e todos nós que passamos por circuitos escolares, a escola não é assim. Ela não vai te apresentar situações de desenvolvimento de essencialidade. Lá você não tá para passar por dramas de perdas. Por isso que o esporte tem que ser agregado nas escolas. O objetivo do esporte é: você vai aprender a perder e vai continuar tentando. Vai cair e vai se levantar. Vai cair e vai se levantar. Na escola tradicional, você não faz isso em matemática. Você não faz isso em física. Você não faz isso em química. Porque chegaria a um ponto que você teria que expor aos alunos os problemas que a humanidade ainda não resolveu. Tão rápido vai ser o fluxo de conhecimento que vai ser ministrado. Então você não faz isso, você fraciona, você reduz o tempo. Imagine que você desse, ao invés de aulas baseadas em ensinos fragmentados, você desse problemas reais. Você desse problemas reais. Olha só, a escola precisa mandar um e-mail para a prefeitura. Quem vai mandar esse e-mail agora vai ser você, fulana. Mas eu sou da oitava série, não sei escrever a carta. Bem, ótimo. Quem vai sentar aqui e escrever não sabia escrever antes. Você vai escrever agora. E é engraçado porque as pessoas imaginam que vão sair do segundo grau ou vão sair do nível superior sabendo fazer as coisas. Aí quando você pega essas pessoas como estagiário ou como recém-contratado, as pessoas não sabem fazer absolutamente nada. Não sabem fazer absolutamente nada. Elas estiveram ausentes de interligar a ideia do conhecimento. E nós estamos assim do ponto de vista espiritual. Então, por vezes, nos é fornecido uma família, nos é fornecido situações para amar e servir na família. E o que a gente opta em fazer? Ah, não quero saber disso não. Isso dá muito trabalho. E a minha felicidade? Compreende? A gente se torna ausente. Ou então, a pessoa até faz as tarefas, mas faz de má vontade, odiando o que está fazendo, reclamando para Deus e o mundo. Meu Deus, como a vida é desigual. Vida fácil é isso aí, vida fácil é o do homem, vida fácil é do Beltrano, de Ciclano. Olha a minha, como tá difícil. Então passa o dia inteiro reclamando, ausente de colocar o seu próprio coração à prova. Coloque o seu coração à prova. Bote ele para trabalhar, pondo amor em tudo que você faz, porque é essa experiência que a gente precisa ganhar. Não é trabalhar por trabalhar. Trabalhar por trabalhar, você cria uma inteligência artificial, cria uma super máquina e bota ela para fazer tudo por você. O que vai acontecer? Você vai desencarnar. E você não fez absolutamente nada. De novo, você ficou ausente de todas as tarefas e projetos que foram planejados para aquela encarnação. Então, nós ainda não temos como participar conscientemente, não nos é fornecido esse direito. A gente saber exatamente tudo o que deveríamos fazer antes de reencarnar e durante a encarnação. Antes de reencarnar, não. Pô, quero reencarnar com fulano, porque eu vou perdoar fulano, eu vou construir um destino diferente com ele, ou com Beltrana, ou com Ciclana, vai dar tudo certo. Chega aqui, começa a se engalfinhar, se odeiam. Ué, mas você disse que ia gerar amor, o que houve?
A pessoa ficou ausente dessa proposta. Só que essa proposta é a essência da encarnação inteira. O que você aprendeu de idioma, o que você aprendeu de profissão é irrisório. Daqui a mais 3.000 anos mudou tudo. Nada disso vai ser usado mais. E a verdadeira função do aprendizado, que era você colocar o seu coração à prova e exercer o bem, o amor e a sabedoria, acima de tudo, desconstruindo o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo. Como é que a gente desconstrói isso? Trabalhando. E muito, e muito. Onde? Parado, sentado, meditando? Não! É em cima da trave. Né? Você viu que os atletas que fazem aquela. Sobe naquela trave. Eu esqueci o nome desse momento olímpico, onde a ginasta olímpica ela sobe naquela trave, não é aquela paralela com o braço, não. É aquela que a menina fica dando umas piruetas em cima daquela trave. É uma madeira fininha. É a largura de um pé de criança. O meu pé não cabe, né? Cavalo, não, que eles chamam? Não, o cavalo é aquele que pula, que se segura com o pulso, né? Eu tô falando aquele que tem aquelas meninas que sobem numa trave. Tipo. Eu sei qual é, fininho, parece um verdade. corrimão. Parece um corrimão. A gente mal conseguiria ficar ali equilibrado, né? Ficar em pé equilibrado, parado. Não, a pessoa faz pirueta, faz isso, faz aquilo, faz uma série de movimentos. Só que todo mundo vê nas Olimpíadas o resultado de anos de treinamento e de milhares de quedas. Ninguém vai assistir o treino. Ninguém vai assistir o treino. Por que ninguém vai assistir o treino? Porque é dor, é lágrima, é suor, é esforço. É a pessoa pensando, eu não consigo mais subir ali. Aí o treinador, vem, mais uma vez. Vem, mais uma vez. Quem é esse treinador em nossas vidas? É Jesus. Só que Jesus é ainda mais complexo. Ele fornece tudo, todos os recursos. Né? Ah, mas nessa encarnação eu tive um patrimônio incrível. Né? Eu estudei, eu tive capacidade intelectual, eu tive isso, tive aquilo, mas a pessoa não consegue perceber, e também talvez não tenha condições de perceber, que nós recebemos esses recursos por espíritos superiores que nos amparam a encarnação. Se entendemos alguma coisa com facilidade, foi porque noites anteriores nos foi explicado o problema. É um jogo de carta marcada. A pessoa só está se dando bem porque é um jogo de carta marcada. Eu sei que é horrível ouvir isso. Isso fere o nosso orgulho e nossa vaidade. Profundamente. A gente não está preparado para ouvir isso. Todos os recursos que nós estamos amealhando para poder agir, interagir em sociedade, nos são patrocinados, não é nosso. Nós não desenvolvemos aquele conteúdo. É só você para pensar, analisar as maiores descobertas da face da Terra. Estuda a história das tecnologias, você fica chocado. Você fica chocado. Pô, foi assim que desenvolveram o raio-x? Tá de brincadeira comigo. E foi, você vai ver, você fica chocado. Não é possível. Ah, mas aquela mente estava preparada para receber. Aquela mente estava preparada para receber porque alguém preparou. Espíritos preparou a encarnação inteira. Aquele espírito responsável pela encarnação dele, o chamado anjo da guarda, ou espírito guardião, ficou do lado dele explicando tudo. Olha isso, é isso, durante o sono, toda noite. Aí tem um dia, nossa, fiz uma descoberta, vou botar meu nome. Chega a ser engraçado, porque imagina o susto quando a gente perceber que, na verdade, tudo isso é para a gente ser patrocinado para entender, olha, agora coloque com o seu coração, promova esses recursos para todos com o seu coração, faça por amor, sem interesse pessoal. Sem interesse pessoal. E Emmanuel ele fala isso, sobre esse símbolo. Ele fala bem claramente quanto a isso. Deixa eu pegar aqui a parte que ele fala sobre... Aqui, cá embaixo no final, ele fala o seguinte: em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores. Como assim não nos encontramos ao lado dos demais servidores? É no lar, é na casa, é em casa, não é na casa espírita.
não é na igreja, não é nesses lugares, não. É em casa. Quantas horas tem uma semana? Né? 24 horas vezes 7. 178 horas. Certo? 178 horas. Você passa 1 hora só na casa espírita. Vamos lá, você é um super assíduo. Vai lá, passou 8. É 178 contra 8. 178 contra 8. Onde a gente tem que ter mais exercer esses recursos? É lógico que é nos 170, né? É nos 170 horas que nos restam. Seja fora do corpo físico, no convívio no lar. Aí a pessoa vem, pô, faz isso pra mim. Ah, eu tô cansado, não quero fazer não. Aí outro, pô, a pessoa nunca está disponível para servir. Nunca. Momento nenhum. Ah, mas as coisas do lar, isso também é serviço? É aí, nessas pequeninas coisas, é que é a grande expressão de todo o sistema. Todo o sistema educativo é baseado em pequenas lições. Então, por exemplo, o aluno matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento. Quantas vezes estamos abusando do estabelecimento chamado lar? Todos nós. Quanto contribuímos realmente com o estabelecimento? Eu estou falando contribuição do nosso coração. Não estou falando de contribuição financeira, não. Porque você pode dar o dinheiro zangada, revoltada. Meu Deus, queria que sobrasse dinheiro mais para mim, não sobrou. Ah, meu Deus, que não sei o quê. Não estou falando disso. Estou falando de realmente colocar o seu coração em tudo que você faz, em todas as necessidades. Então ele deixa a simples ficha de entrada não solucionou um problema de aproveitamento. Ah, eu estou treinando com fulano ali. Ah, o que você está fazendo? Ah, eu chego lá, visto o kimono e tal. Mas se você não fizer nada, só por você estar lá de corpo presente, quer dizer nada. Então, mesmo com relação ao lar, não adianta só estar de corpo presente. Quais são as suas obrigações no lar que o seu coração precisa executar? Que a sua consciência precisa reconhecer o que é necessário servir? É esse o grande dilema. É reencarnar e querer viver filosofia materialista. Reencarnar, querer viver uma filosofia socialista ou comunista, ou seja, qualquer linha ideológica que você possa imaginar. Alguma dessas linhas ideológicas tem alguma coisa a ver com Cristo? Não? Então a gente perdeu tempo, a gente ficou ausente do que deveria estarmos fazendo. É esse o grande problema. Veja a comoção na internet, a comoção de um monte de gente falando de um monte de coisa. Mas o que isso tem a ver, cara? O que isso tem a ver com o progresso, com relação ao amor e sabedoria que cada um de nós não temos? É esse o grande dilema. E fica todo mundo inventando um monte de coisa, um monte de mecanismos complexos, porque se fizer isso, se fizer aquilo, o futuro será melhor. Não, não é verdade. O futuro só vai ser melhor se todos os corações começarem a exercer as suas funções básicas. Quais são? São 3, que é a caridade, benevolência para com todos, compreensão ou tolerância das imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essas ferramentinhas mais básicas são as consequências naturais de quem está tentando amar. Agora, o que isso está sendo apresentado na sociedade? Em absolutamente nada. Então, nós temos que compreender e deixar claro, nesses vários aspectos, que o projeto para reencarnar, o projeto reencarnatório, não para reencarnar, o reencarnatório, todo o destino traçado, com quem você vai encontrar, com o vizinho, com aquela pessoa do trabalho, a outra pessoa do trânsito, aquela outra pessoa que vai se encontrar no ônibus. Se você for observar o mesmo horário, as mesmas pessoas no ônibus. Bobear 70% da população do ônibus é exatamente a mesma. A chance de encontrar as mesmas pessoas é enorme. Quando eu ia muito para o Rio de ônibus para a faculdade, tinha festa, tinha aniversário, coisa de Gonçalves. O Gonçalves, ele gosta de festa. Então, caramba, tinha festa dentro do ônibus, eram as mesmas pessoas. As mesmas pessoas, era impressionante. Levavam bolo, balão, não sei o que, enfeitavam o ônibus. Era impressionante, né? Então, nós temos que compreender que, por vezes, estamos com o corpo... Sabe quando você está conversando com alguém e a pessoa está desligada de tudo?
Aí você até fala brincando, caramba, você parece que tá aqui, mas tá com o pensamento voando. Então, a página está perguntando exatamente isso. Quantas vezes você está no lugar e o seu coração está voando? Você não quer exercer nenhum sentimento de amor, de bondade, de brandura, afabilidade, doçura. Você não quer exercer nada disso para com ninguém. Você está vivendo uma vida extremamente mecanicista. Você está ausente a todos os recursos de aprimoramento do espiritual que são fornecidos. Aí depois que acaba a encarnação, puxa vida, mas ninguém me avisou. Aí vai tentar culpar o pai e a mãe. Aí vai tentar culpar a estrutura social. Aí vai tentar culpar Deus e o mundo, inclusive Deus. Mas ele forneceu tudo. Você que não quis, né? Continuando, só para finalizar aqui, para não avançar muito. Então, o aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. Então, tem pessoas que imaginam assim: não, mas eu estou envolvido com a estrutura religiosa. Não, mas eu estou envolvido com a estrutura de educação do evangelho. Tá, mas o que você aprendeu e colocou em prática? O que você realmente treinou dos ensinos do Cristo? O que você realmente vem se desafiando o seu mundo íntimo a amar cada vez mais e ter mais sabedoria? Quantas vezes você valorizou o silêncio ao invés de provocar reações e brigas descontroladas? Quantas vezes você passou além, foi muito mais além? Onde havia briga, você levou a paz. Onde havia desordem, você levou a ordem. Onde havia descontentamento, você levou a fé. Então é muito difícil, porque parece que tudo que está estruturado na Terra não é para educar o espírito. É para todo mundo ser simplesmente geradores de encaixes de Lego, de ficar brincando de casinha, ficar brincando de construção. Só que isso é um meio e não o objetivo final. Esse não é o objetivo final. O real objetivo, o objetivo verdadeiro, é você viver a constituição espiritual aqui no mundo físico. Existem pessoas que gostam de falar assim, eu sou um assíduo contrário a esse tipo de pensamento. Não, porque estamos aqui na vida material, mas a verdadeira vida é a vida espiritual. Em nenhum minuto você deixou de viver a vida espiritual. Não é porque você está vestindo um uniforme chamado corpo físico que está desligado o seu espírito. Não tem nada desligado. Todas as potencialidades estão operacionais. A questão é, você quer usar essas potencialidades? Você quer produzir amor? Você quer fazer alguma coisa por amor? Então, é esse o problema da página. A página ela é pesada nesse sentido. Então, quem deseja a bênção divina, trabalhe pela merecer. Você quer merecer alguma bênção divina? Tem que trabalhar, e trabalhar muito. Porque senão, como que Deus vai ficar dispensando mais recursos? Porque, aliás, e o que é essa bênção divina? Emmanuel até tem uma página só sobre isso. Eu até falo para as pessoas assim, obrigado, Deus te abençoe. Eu falei, pô, meu amigo, faz isso não. Não fica falando Deus te abençoe, não fala isso para mim. Você tá querendo me arrebentar? Eu até falo brincando com as pessoas. Porque as pessoas não sabem o que estão falando. O que são essas bênçãos divinas? A bênção divina vai exigir muito mais de você. Então, se você tem capacidade de fazer 2x, Deus vai fornecer recursos para você fazer 30.000x. E vai aguardar que você desempenhe os 30.000x. É esse o ponto. É esse o ponto importante. As pessoas falam assim, eu quero tanto evoluir espiritualmente. Mas o que você faz além do normal, de um outro ser humano normal? Alguém te chama para correr 5 km, você corre 10. Alguém pede ajuda para você, tô com uma obra lá em casa. Pô, você pode ir ali comigo me ajudar a trazer umas latas de tinta? Eu tô sem carro. Você pode ir lá comigo?
Aí você pega, entra na casa e ajuda a pintar a casa toda? Ou nem a carona, ou nem o recurso da carona para ela buscar a tinta você faz? O que você está fazendo a mais do que o normal? Nada. Então, então é exatamente isso. Estamos na condição de ausentes. E queremos o benefício. Poxa, eu queria tanto. Eu gosto muito de. Um dia a gente tem que fazer um estudo só sobre Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, quando fundou a escola Allan Kardec, ele dava aula de mediunidade. E ele fazia o fenômeno acontecer. Na hora, ali, na frente das pessoas. Desdobramento, materialização, o que fosse. Pintava o caneco. Ao vivo, na frente de todo mundo, com os alunos. Igual fosse laboratório de química, ele estava fazendo experiências mediúnicas, direto, sem parar. Fantástico. Aí o que acontece? Tinha uma ala, essa parte é muito legal. Tinha uma ala que é chamada ala de cura. Quem quer ser médio curador? Você imagina, né? Fazia fila. Número de inscrições, número de vagas, 50. Número de inscritos, 85. Sempre tem mais inscritos do que vaga. Aí, poxa, tudo bem, ué. Que bom, né? As pessoas querem curar, que incrível. Beleza. Aí ele pegava esses 85 e falava: olha, primeiro vocês têm que fazer aqui um estágio de 6 meses. Aí levava numa ala de hospital extremamente precária. Você vai começar como auxiliar de enfermagem. Você vai raspar a ferida, vai pegar pus. Tá vendo aquela perna lá cheia de pus, erisipela, aquela coisa braba? Você vai ajudar a fazer raspagem. Você vai fazer prece para o amigo no sentir dor, mentalizar recursos fluídicos para o amigo no sentir dor. E você vai ficar sentindo aquele cheio de carne podre. Quem já tratou alguém de erisipela sabe o que eu tô falando. É um cheiro impressionante. É brabo. Aí tu vai lá, faz aquela raspagem, tira aquele pus, aquela carne purulenta, que não tem como, tem que remover. Então, por vezes, tem que usar até morfina. A pessoa não aguenta. Ainda mais se for idoso. Não aguenta de dor. Aí ele botava todo mundo. Em uma semana ficava 2, 3. Em uma semana todo mundo debandava. Ele falava que tinha que ser 6 meses. Em 6 meses, às vezes só ficava um. Só ficava um. Então as pessoas ficam com essa ideia meio alucinada. Eu quero ser médio curador. E a pessoa fica achando que é assim, do nada. Doutor Fritz é isso, é aquilo, aquilo outro. Mas o doutor Fritz está no meio da atividade da medicina, das atividades biológicas, né, relacionadas à assistência biológica, há séculos. Há séculos. Ele se comportou muito mal durante a Segunda Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Fez um monte de experimento com um monte de gente, fez um monte de bobagem. E Deus forneceu mecanismos para ele reparar isso, amando e servindo, colocando o coração dele à prova, produzindo resultados de cura, de amparo, de socorro. Foi fornecido uma bênção divina. Uma bênção divina. Mas ele tinha que ficar catando gente para curar depois. Catando médio equilibrado. A tal ponto que ele não podia nem esperar reencarnar. A tarefa tinha que continuar fortemente fora do corpo físico. Ainda tem pessoas que falam isso. Não, ninguém evolui fora do corpo físico, somente aqui no corpo de carne. Não, somente aqui no corpo de carne para situações graves, grandes mudanças, grandes descobrimentos de homens, né, de seres humanos. Você só vai descobrir como você reage no clima da pobreza, da riqueza, da cólera, do poder diante de uma situação desenhada para isso. Agora, colocar o seu coração para exercer o bem, você faz em qualquer minuto, em qualquer hora. Seria sem sentido você ficar fora do corpo físico sem fazer nada. Se você pode fazer o bem, você não vai fazer? Se você pode praticar o bem, você não vai assim praticar? Você tem que buscar praticar. Então, esse recurso de alcançar essa bênção divina, que são recursos para produzir um bem ainda maior, vai ser necessário um empenho ainda maior. Se empenhar cada vez mais, né? Eu não sei se eu me fiz claro com relação à página. Eu não quis ler trecho por trecho de novo, porque ia ficar muito longo, né? Não, mas ficou ótimo.
deixou a gente pensando o que a gente faz de diferente, né? Essa ausência nossa permanente, né? Então, por isso que o Cristo sempre fala pra gente, te espero amanhã. Te espero amanhã. Mas quanto amanhã, né? Que a gente já está, né? Cristo já está nos esperando, já tem bastante tempo. Ele é paciente. Ele sabe que por vezes só estamos colocando nosso coração para exercer alguma coisa em algumas condições muito específicas, pontuais. Mas é melhor isso do que nada. Ou pior, é melhor isso do que produzir o mal, né? Do que produzir destruição. Verdade. Quantas pessoas no mundo hoje dizem que estão produzindo bem, mas estão produzindo destruições, cara. Estão produzindo caos. Estão inflamando populações, inflamando pensamentos, a revolta, a destruição, e não percebem. Porque é como se fosse um clima de fascinação, né? Que a gente vai estudar hoje. Então, Eliane, faz a nossa prece, Eliane. Quer? Eliane? Ver se tá na rua. Oi, aqui estou aqui. Então faz a nossa prece. Vamos pedir para todo o nosso planeta Terra, né? Para todos nós necessitados somos, e agradecer a oportunidade de estar junto com vocês nesse estudo, presente ao Junto Galileia, né, que faz parte de nossa vida, nesse recomeço aí da encarnação. Agradeço a todos vocês. Senhor Jesus, perdoe que meu cachorro está latindo, viu? É assim mesmo. Senhor Jesus, diante dessa oportunidade que o Senhor me representou, a doutrina espírita, junto com o Galileia, junto com o grupo, agradeço muito a oportunidade. Agradeço a espiritualidade, coordenando o Centro Espírita Galileia, por todos os irmãos e companheiros que nessa jornada nós estamos, nessa aprendizado. Agradeço a todos e muito obrigada, Senhor. Com essa prece, Senhor, pedimos permissão para continuarmos com o estudo da noite. Obrigada, Senhor. Então vamos para a subjugação, né, José? Eu falei fascinação, mas é subjugação, né? Nós tivemos na última fascinação. Eu tomei aérea aqui, calma aí, deixa eu pegar aqui, tomo único. Perdão, que meu cachorro sempre late na hora que eu vai me chamar, viu? Tudo bem. Não tem problema não, faz parte. Mas a gente fechou o texto da fascinação? Fechamos. Fechamos, tem razão. Começa o subjugação. Hoje é a subjugação. Tá, ok. Vamos lá. Então, para aproveitar os minutinhos, né, que na falta da reunião, vamos lá. Será que depois você abre? Falta. Já não deu, acho que uns 15 minutos ainda. Então, dá para avançar um pouquinho, né? Vamos aproveitar esses 15 minutinhos, vamos lá. A subjugação, só para a gente pontuar onde nós estamos, né? Nós estamos nos graus da obsessão, ok? Os graus da obsessão. Então, já conversamos sobre a obsessão simples, e já observamos que ela é basicamente o padrão vibratório do planeta, né? Sem trocadilhos, mas é a perfeita descrição. A obsessão simples, ela está sempre... Quais são os sinais comuns da obsessão simples? Irritação, ciúme, inveja, ideia de perseguição, amargura, ansiedade, doença fantasma, vaidade, arrogância, irreverência, atitudes debochadas ou inconvenientes. Ou seja, a obsessão simples ela é amplamente abordada no nosso dia a dia e achamos que é natural. É isso que eu acho mais grave de tudo. A fascinação, nós percebemos o que? Ele é muito mais grave, porque promove o que? Uma paralisia de raciocínio, né? Inclusive faz com que a pessoa aceite doutrinas estranhas, ideias estranhas. Eu me preocupo com todos, mas as ideias que a pessoa exorta acabam sendo estranhas, ou cria um monte de teorias falsas, e teorias que não têm nem sentido, mas como a pessoa está num processo de fascinação, está fascinado por aquela ideia, ou seja, está com uma ideia fixa e não acredita que possa existir alguma coisa de errado com a ideia,
Nunca coloca, puxa, talvez, né? Vai que esteja errado. Nunca se permite refletir. Então a pessoa mergulha no que a gente chama de leviandade. E leviandade, se a gente buscar no dicionário, quer dizer irreflexão. A pessoa não reflete, não para pensar. Ela está totalmente de pé firme. Eu tenho certeza que é assim. Então a fascinação... Posso contar só um fato que ocorreu? Pode, comigo? Claro. Eu fui fazer o estudo, aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, acabei de psicografar isso aqui. Está falando sobre a página, sobre o estudo, isso vai te ajudar bastante. Aí eu falei assim para a pessoa, eu já fiz o meu roteiro do estudo, mas não tem problema não. Pode deixar aqui comigo que eu vou dar uma olhadinha. Que a pessoa insistiu, aí eu não ia ser indelicada. Aí eu pedi à espiritualidade que a pessoa que falou aquilo comigo ouvisse, né? Que pelo menos não se irritasse, que ouvisse o que era necessário. No final, a pessoa, mas você falou tudo que eu tinha escrito, né? Que bom. Olha como é que foi a coisa. Que bom, muito obrigada. É complicado. Assim, a fascinação... Eu gosto de expandir esse raciocínio aqui para além da mesa mediúnica, né? Que a obsessão simples, ela não está fisicamente só na mesa mediúnica. A fascinação, ela é gravíssima fora da mesa mediúnica, mas infelizmente ela está em todos os lugares. Quantas pessoas tiveram uma ideia, persistiram uma ideia, viram que deu tudo errado, deu um monte de coisa errada, fez um monte de consequências desastrosas. E se você voltar para conversar com a pessoa diz que foi minhas melhores escolhas. Isso é fascinação. Esse é o ponto. Nem para admitir que o passado estava equivocado. Com relação à mediunidade, é ainda mais grave. Né? Porque a pessoa acreditou, no seu caso, acreditou que você leu e que você fez o estudo baseado 100% no que ela falou, no que estava escrito. Pode ter havido essa coincidência, pode não ter havido, mas não importa. A pessoa quer acreditar que fez uma grande contribuição para o momento do estudo. Isso. Então, mas é um perigo. Como contribuir para elevar essa fascinação? Porque eu não quis debater, porque eu sei que uma pessoa não ia aceitar. Mas não vale a pena debater. Debater é um momento de estudo. Analisar, que não é debate como as pessoas estão acostumadas, né? Hoje em dia, fala debate, as pessoas querem impor ponto de vistas, né? Eu estou falando da dialética, né? Se a gente voltar lá para a filosofia, existe uma coisa chamada dialética. Como que você argumenta? Como se argumenta, né? A coisa mais difícil é falar, essa ideia é uma verdade. Essa é a coisa mais difícil do mundo. Isso, a filosofia que estuda o caráter de como argumentar e como raciocinar a verdade é um problema gravíssimo. Então, quando a gente diz que o espiritismo é o evangelho, é o estudo do evangelho, só que agora com a fé raciocinada, exige da gente, no mínimo, que a gente tem que ter certeza que hoje eu penso assim, mas no futuro pode ser que eu pense bem diferente e cada vez melhor, porque isso é a lógica do progresso. Agora, se a gente se fechar e achar que, não, eu tenho que ter certeza que essa minha indumentária, né, do meu corpo físico, dessa minha consciência, desse nome que eu estou usando, né, nessa encarnação, está sempre certo, e a gente sabe que nós somos espíritos ainda totalmente infelizes do ponto de vista que ainda possuímos muitas mazelas morais, muitos enganos, certamente nós não somos geradores de verdade. Né? Por isso que a gente tem que sempre se foca em Kardec, foca em Emmanuel. Porque até para interpretar um texto sagrado é muito difícil. É muito normal cairmos em interpretações pessoais. Eu acho terrível, porque a gente fica sempre se perguntando, puxa vida, o eu acho pode estar errado. Por isso que tem uma hora que tem em estudos que eu estou dando uma visão
um pouco diferente, ou né, visão um pouco diferente. Estou tentando interpretar o que Emmanuel está falando, tentando interpretar. Quando eu vejo que está excedendo aos parágrafos de Emmanuel, eu falo, olha, agora eu vou falar uma coisa que é visão minha pessoal. Não tem nada a ver com Emmanuel, não tem nada a ver com Kardec, nem com a doutrina espírita. Ou seja, eu posso estar 100% errada. Se a gente não admitir que a gente pode estar 100% errada, a gente está com um problema grave. Porque a chance de estar errada é grande. Então, a proteção contra a fascinação é todo pensamento que surge para mim, todo pensamento e ideias, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que pensar, refletir, repensar. É isso mesmo? Foi assim que eu compreendi? O que isso tem a ver com Cristo? Isso está me fazendo progredir? Isso está me fazendo amar mais do que eu sou capaz de amar? Isso está me gerando mais sabedoria do que eu sou capaz de desempenhar? Então, essa base fundamental de se auto-questionar o tempo todo, de se autoanalisar o tempo todo, é que é o mínimo de proteção contra a fascinação. Porque depois que cria a paralisia do raciocínio, fica difícil, né? Então, só para a gente recapitular, pegamos o grau mais simples, né? Que eu não acho tão simples. Como essa aqui é disseminada em todos os lugares, né? Você vê isso aqui em telejornal, você vê isso em qualquer lugar. Eu não acho isso aqui a mais simples. Mas, enfim, está classificado como simples. Mas do ponto de vista de quantidade e permanência no mundo, ao nosso derredor, a obsessão simples ela é esmagadora. Depois vem a fascinação, as ideias fixas, né? Ah, eu penso assim de Beltrano. Ah, eu penso assim de Ciclano. Ah, nossa, eu estudei uma coisa assim, 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 tal, sobre tal cultura. Nossa, eu odeio aquele povo. Nossa, eu odeio. Mas você não diz que é cristão? Como é que você pode odiar um povo? Aliás, como é que você pode usar a palavra odiar? A única coisa que você pode odiar é a si mesmo. Eu me odeio. Eu quero me melhorar. Eu odeio ainda ser egoísta. Eu odeio ainda ser orgulhoso e vaidoso. É esse o único. Ali que tem que ter. Vai botar energia em alguma coisa? Bota em transformar isso. Aí a gente consegue ter recursos para resistir à fascinação. Porque, lembrando, espírito nenhum pode criar um padrão mental para a gente. Ele apenas vai inflar um padrão mental que a gente já exibe, que a gente já pensa. É esse o grande problema, né? Então, a fascinação, ela tem esse viés. E aquela questão, né? Confiança cega em tudo. O espírito tem a arte de inspirar confiança cega. Então, qualquer coisa que você está fazendo ou pensando, você tem confiança cega que está certo? Para e reflete. Para e bota ponto de interrogação em todos os lados. Analise com cuidado. Compare com os ensinos do Cristo. Para não perder a encarnação por bobagem. É o que a gente mais faz, né? Então, prosseguindo. Saindo da fascinação, que não dá tempo de falar tudo de novo, fascinação, vamos entrar agora na subjugação. Só pra gente não quer mudar de sala agora não, Toselli? Pode ser então, porque vai começar o parágrafo. A gente entra na subjugação e... Perfeito. Eu vou mandar o link. Você... Vamos avançar agora aqui para a subjugação. Então, a subjugação, então, só para a gente marcar aqui, como a gente estava marcando nos outros, né? Só para a gente marcar, então, aqui como a gente estava marcando nos outros. Continuando, então. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Olha só. São termos que, particularmente, eu não gosto muito, mas vamos chegar lá e depois eu vou dizer o que eu penso sobre isso, pensamento pessoal, não é sobre o texto, ok? Paralisia, né, é uma constrição que paralisa a vontade. Paralisa a vontade daquele que sofre. Vou destacar um pouco mais aqui. Ó. Paralisa a vontade. E que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Faz a pessoa agir, o faz agir a seu malgrado, ou seja, contra a vontade de quem ali está responsável por exercer amor, fraternidade, ele começa a agir contra a vontade dele. Numa palavra,
o paciente fica sobre um verdadeiro jugo. O paciente fica sobre um verdadeiro jugo, ok? A subjugação pode ser moral ou corporal. Então ele já separou aqui em 2 níveis, né? Moral ou corporal. No primeiro caso, a moral, né? O subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É como uma fascinação. Então, já percebemos que a porta de entrada para a subjugação, por vezes, é uma fascinação. Uma fascinação persistente, ela gera uma subjugação. Agora, no segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Traduz-se no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Então, especificamente na mesa mediúnica, ou então a pessoa senta e todas as vezes ela quer rabiscar o papel. Ela senta e quer rabiscar o papel. Tem uma vontade frenética de rabiscar o papel. Do ponto de vista de exercício da mediunidade chamada psicografia, nós vamos perceber que, por vezes, esse é o início. É o start ali que a pessoa está se ajustando aos princípios da psicofonia. Só que se ficar isso assim para sempre, tá estranho. É estranho. Então, por isso é muito importante ter pessoas mais experientes e essas pessoas experientes poder relatar, olha, leia isso, leia aquilo outro, leia esse detalhe, leia essa frase desse texto tão importante que nos educa, nos auxilia. Por quê? Porque, por vezes, não necessariamente é o pensamento do desencarnado. É o próprio médium que quer rabiscar o papel. E aí eu vou chegar depois nesse aspecto, sobre essa subjugação, né? Que eu gostaria depois de fazer um comentário particular sobre isso. Visão minha pessoal. Mas continuando. Todo mundo entendeu esse parágrafo? Alguém quer falar alguma coisa? Pessoal, vamos perguntar aí. Podemos... Não é só eu, não. Porque tá complicado aqui, tá? Só para entender que ele classificou a subjugação em 2 tipos. Tem física e tem moral, tem a moral. Essa subjugação física, ela já passou pela fascinação e já chega um ponto que fica mais complicado para a pessoa se desvencilhar, né? Sim, bem complicada. Bem complicada. Então, vamos lá. Vou avançar mais um pouco, depois eu faço um outro comentário a respeito disso tudo. Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos. Né? Dava-se o nome de possessão, né? Todo mundo acho que lembra disso. Até no espiritismo as pessoas falavam sobre isso. Também falava um monte de coisa. Falava que a pessoa estava incorporada. Incorporada. Como assim incorporada? O que o corpo físico tem a ver com mediunidade? Absolutamente nada, né? O processo é mente a mente. Eu que o diga, né? Quando eu estou sonâmbulo, bem, dizem, né? Eu não lembro. Eu estou longe do corpo físico. O corpo físico está se mexendo, fazendo um monte de coisa, falando com as pessoas, mas eu não estou ali conscientemente. Então, eu não preciso estar fisicamente presente para o corpo físico funcionar. Então, eu deixo ali uma inteligência artificial no modo automático e ele funciona automaticamente, porque 95% da vida física que nós queremos nos atuar, né, ela é bem repetitiva. Se botar um robô no lugar, diz que quase ninguém vai perceber que tem um robô, né? Mas no caso do império, nessa possessão, não se usa mais esse termo, tá? É isso que está falando. Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria, para nós,
sinônimo da subjugação. Por 2 motivos deixamos de adotar esse termo. Olha só que importante. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente voltados para o mal, enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se, todos, sem exceção. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. Acho que aqui é importantíssimo, temos que destacar isso aqui em letras garrafais várias vezes. O que há é apenas constrangimento. Constrangimento. E a gente observa isso que existe, embora a gente não perceba, mas existe isso de encarnado para encarnado. E existe, assim, quantidade de gênero inacreditável. É incrível você observar certos jovens, né? O cara tá ali, o rapazinho, ou então a mocinha, sozinho, não faz nada e tal, fica na dele. Juntou com certos amigos, os amigos faz isso, faz aquilo outro, cria constrangimentos. Pô, você só é legal, você só é querido se você fizer isso. Vai lá e maltrata a professora. A criança vai lá e maltrata a professora. A criança vai lá e taca fogo em alguma coisa, pinta o caneco. O rapazinho pinta o caneco para se sentir o quê? Parte do rebanho. Parte da manada. Então, todos aqueles que estão com esse sentimento, eu quero fazer parte, me sentir parte de alguém, parte de um grupo. Busca se sentir parte do grupo do Cristo, né? Faz um esforço maior. Porque se sentir parte de grupo de um monte de alucinado, isso não dá muito certo. Você não vai vir surgir ideias e objetivos e métricas para o bem de todos. É o contrário. Então a pessoa se sente constrangida. Então o mesmo ocorre. São espíritos que, na verdade, que hoje se chamam de inimigos. O obsessor tem essa particularidade. E é importante a gente destacar isso. Hoje as pessoas chamam de inimigo, de obsessor, aquele que é do contra, que está ali contrariando, criando. Mas no fundo, são espíritos que já se envolveram profundamente. Possuem um histórico. Possuem linhas de pensamento, pensam iguais, de formas iguais, coabitaram certas ideologias, coabitaram certos ideais, então caminharam juntos por longa data. Não são espíritos estranhos um ao outro. Não é assim que funciona a obsessão. Então, essa questão de o que há é apenas constrangimento, como é que alguém que nunca te conheceu vai te constranger? Não é verdade. Tem uma certa particularidade. A pessoa um conhece um pouco mais o outro. Por isso, essa questão do constrangimento. Então a pessoa acaba seguindo aquelas formas de agir e reagir por constrangimento. E tu vai deixar barato, é? Lembra disso? Que não sei vocês, mas minha infância era sempre assim. As pessoas falavam, olha lá, fulano virou seu chinelo de cabeça para baixo. Eu falei, o que tem? Isso, a mãe vai morrer. Eu falei, minha mãe vai, ué. Um dia ela vai, ué. Não, mas seu chinelo. Mas seu chinelo tá virado de cabeça para baixo. Mas o que meu chinelo tem a ver com a minha mãe? Então, quando meu chinelo arrebentar, é o que acontece? Ah, não sei. E se ele pegar fogo? Eu não sei. Você tá entendendo? Isso já é um processo de subjugação. A gente não percebe. Em sala de aula, então, Zé, começa assim, igual hoje eu enfrentei a sala de aula, estava assim, a menina virou para mim, professora, você está vendo que fulano falou que eu vou morrer? Aí eu virei para ela, mas você vai. E eu também, e todo mundo aqui. Todo mundo vai, exato. Você está rogando paga? Você está dizendo que eu vou morrer agora? Não. Mas, olha, toda vez tem isso. Mas é engraçado, porque isso são subjugações. Aí a pessoa, pelo constrangimento, tô dando só um exemplo do tipos de constrangimentos que a gente sabe que ocorre na vida material. Aí a pessoa levanta, vai lá e desvira o chinelo. E você fica assim, porque o cara desvira. E eu ficava vendo aquilo, eu falei assim, cara, parece que eu tô no sanatório. Parece que todo mundo enlouqueceu. Tá todo mundo desvirando o chinelo.
Porque alguém falou que se deixar o chão de cabeça para baixo, alguém vai morrer. Para poder se manter alinhado ali com todo mundo, você vai lá e desvira o chinelo. É impressionante. Como é que pode isso? É uma coisa extraordinária. E é sempre com coisas pueris, as coisas mais esdrúxulas. Não é do tipo, olha só, nossa cidade está sendo invadida. Todo mundo pega espada e vamos defender a cidade. Não é em relação a isso. Que é óbvio que todo mundo deveria defender a cidade, defender a integridade física e material de todo lugar. Mas não é isso, não é essa questão. Não é essa nobreza de caráter, nobreza de personalidade está sendo chamada à prova e à análise. Está sendo chamada para a coisa mais idiota e boba do mundo. E todo mundo vira o chinelo. Vai que minha mãe morre mesmo, né? Poxa, eu colaborei com a morte da minha mãe, isso é um absurdo. E é engraçado, por quê? Porque quem está fora do corpo físico, que estimula esses pensamentos no grupo, sabe que no fundo, cada uma daquelas almas que reencarnaram ali, que estão como criança, não se dedicaram a amar de volta as mães como eles deveriam, como eles se sentiam necessitados de amar de volta. Então, todo esse peso que tem na criança, no processo da reencarnação, no processo que ele está ali e surge, né? Você quer arrumar uma briga feia com alguém? Ué, você fala mal da mãe de alguém, nossa senhora, era a briga certa. Eu cansei de observar isso com vários colegas. O coleguinha queria bater em fulano. Ele era só falar mal da mãe dele. Era contar 1, 2, 3, 4, 5, já estava se engalfanhando. Engalfinhando. Mas por que isso? Quebrava o espelho. Tinha essa também, essa superstição do espelho. Nossa, não passa embaixo de escada. Pô, cansei de passar embaixo de escada. Ou então cruzou um gato preto. Nossa, cruzou um gato preto ali por você. Eu falei, o que tem? Não, cara, isso é muito perigoso. Por quê? O que é a cor do gato, do pelo do gato, coitado do bicho? Tem a ver. Teve uma época que nego começou a assassinar um monte de gato. Eu lembro quando eu era criança, tinha essas aterros de obra, né? Aí você olhava lá um monte de gato preto com a perna pro alto, as pessoas começaram a assassinar gatos. Porque alguém falou que gato preto é perigoso. É muita loucura. Então você fica pensando assim, a pessoa chega a assassinar uma outra vida, uma vida animal, porque ele acredita que precisa fazer isso porque não quer correr o risco do gato preto passar na frente dele e tirar a sorte dele. Aí você fica assim, cara, é uma loucura. Quem inventou isso, meu Deus? Quem inventou essa maluquice? Agora, eu acho que foi quando começou a vacina, foi há pouco tempo que falaram que era não sei o que do macaco, que eles estavam matando os bichinhos. Todo mundo começou a falar, a febre sim, exato, aconteceu. Até um epidemiologista veio falar. Começou a matar os bichinhos. Pessoal, por favor, parem de assassinar os macacos, não é isso. Quando a gente diz que provém do macaco, é que é natural nele. É natural naquele animal, né? Por exemplo, quem já foi mordido por tubarão sabe disso. A boca do tubarão, os dentes, vivem micro-organismos que estão ali para decompor matéria orgânica dos restos dos alimentos que ele consome. Igual a nossa boca. Tem milhares de micro-organismos, mais específicos para viver na nossa boca. Então, na boca do tubarão, quando ele te morde, cara, pode correr para o hospital, mesmo ter sido um pequeno arranhão, porque vai infeccionar e pode levar a sepsemia, infecção generalizada do sangue. Você precisa tomar antibiótico. Num caso desse mais grave. Então, o tubarão te mordeu? Ah, mas foi só um cação, pequenininho, um filhotinho. Vai para o hospital e toma medicação. Então, assim, aí acontece, quando a pessoa fica, não, poxa, então o tubarão é perigoso? Ameaça a vida humana? Vamos destruir todos os tubarões. Aí sai matando um monte de tubarão. Não, eu acho que é o macaco. Então vamos matar todos os macacos. Porque essa é uma reação natural que tivemos durante milhares de anos. Centenas de milhares de anos. O ser humano é mais antigo do que a maioria de nós podemos conceber, do que podemos encontrar de artefato arqueológico. Então estamos lutando por sobrevivência na Terra há milhares, centenas de milhares de anos. Então a nossa primeira reação é essa. Mas é uma reação
totalmente infundada nos quesitos mais básicos de convivência de uma sociedade moderna. Meu Deus, eu não sei o que está acontecendo com o macaco. Vai ler, pô. Vai estudar. Ah, mas poxa, não tem internet, não tem telefone. Lá vou eu pro Lavorão, lá vou eu pra Biblioteca Nacional, lá vou eu ter que fazer pesquisa. Vou levar 2 semanas para poder encontrar um artefato de conhecimento sobre isso, pequenos rastros de conhecimento. Não, tá na palma da mão. Procura, lê, estuda, mas para de ter reações, né? Totalmente alucinadas. Então, só para poder demos essa volta toda para explicar por que ele consegue botar uma ideia de apoderamento e fazer com que a pessoa faça alguma coisa que ele quer. Nós vivemos com isso todos os dias. Todos os dias, tá? Por exemplo, alguém já ouviu aquela história no meio espírita? Eu ouvi desde que era criança. Aquela historinha assim: nossa, existia uma senhora que trabalhava numa fábrica de roupa e aí ela cortava a linha muito longa. Aí cortava aquela linha muito longa. Como ela desprezou esse monte de linha, para pagar a penitência dela, ela teve que reencarnar num lugar que plantava algodão e sofrer as consequências de quem plantava algodão. De árvore. Tá gastando muito papel, você vai dar em ser plantadora de árvore. Cara, você já viu essas histórias? Né? Uma vez outra pessoa, aí eu já era mais velho, né? Já devia estar meus 20 e poucos anos, sei lá qual era a minha idade. A pessoa contou essa história de novo e falou: pessoal, me desculpe, eu vou ter que perguntar. Da onde a senhora tirou essa infeliz história? Porque essa história não tem nada a ver com a doutrina espírita. Essa história pode ser católica, essa história pode ser protestante, mas do viés não tem nada a ver. Pode ser até mesmo de um conto indiano, porque os indianos acreditam nisso, né? Tem gente que fala assim: o karma é a mesma coisa que reencarnação. Não é. Eles acreditam que você fez mal, você reencarna como uma lesma. Você reencarna como uma barata. Você reencarna como insetos. É assim que eles justificam existir uma diversidade. Mas esse é o tipo de loucura alucinada que não tem nada a ver com a verdade, que a doutrina espírita apresenta. Nada a ver, zero. Zero. Nem tem nem comparação. Então, é uma coisa assim alucinada. E outra coisa, hein? A pessoa se apodera e passa a impor medo em você. Ela passa a ter esse poder sobre você. Então, só para a gente ter esse cuidado, porque implica igualmente a ideia do apoderamento. A pessoa se apodera, passa a ter um poder sobre o seu emocional. Sobre o seu emocional. Então, a pessoa quer vender a imagem que o planeta Terra é um lugarzinho onde você faz mal, Deus te dá outro corpo para te maltratar, porque você, né, já que você fez mal, né, vou te maltratar de novo, miserável. Mas isso não tem nada a ver com a doutrina espírita. Se você for estudar Kardec realmente profundamente, você vai entender que isso não tem nada a ver com a doutrina espírita. É justamente o oposto. A autonomia não é heteronomia. Heteronomia são pessoas externas te chicoteando para você mudar. A filosofia materialista e a filosofia de céu e inferno é exatamente heteronômia. Né? Você não tem condições de sair disso. O que a filosofia materialista prega? Que você é fruto do meio. Você só está buscando prazer e se dar bem fisicamente, e é só isso que você vai ganhar e acabou. E você é fruto do meio social que você vive. É uma coisa extraordinária, né? Porque como é que explica como é que explica grandes nomes da literatura, por exemplo, que nasceram dentro de favela? Você vai dizer, pô, mas Carlos Drummond de Andrade. Para e lê Carlos Drummond de Andrade. Da onde ele nasceu? Uma favela horrorosa. O que teve o meio? O que o e-mail dali influenciou ele? Nada. Então é uma visão tacanha, maluca, alucinada. Cria essas coisas alucinadas, joga-se no mundo, prega-se sobre isso, diz que é verdade e as pessoas engolem. Então, o que é feito? Um apoderamento. Você se apodera. A pessoa não vai buscar outra verdade. Por que a pessoa busca a verdade se ela já aceitou aquela outra e aquela tá bom para ela? Ela não vai buscar outra verdade. A não ser quando acontecem grandes tragédias na vida da pessoa. Poxa vida, né? Uma mãe perdeu o filho. Você fica desesperado.
Não, meu filho não morreu. A pessoa nem acredita em reencarnação, nem em vida após a morte, mas o filho morreu. Não, ele não pode deixar de existir. Isso é inconcebível para mim. É impressionante, né? As cartas que Chico Xavier psicografava dos filhos para com as mães, meu Deus, a busca era 90% de pessoas que não eram espíritas. Então, só para poder dar esses exemplos de ideias que são de apoderamento. Mas, só outro detalhe. O que o Espiritismo fala? Que todos nós nascemos simples e ignorantes. Pra você ter ideia, as primeiras 1000 encarnações não contou ponto. Você matou, roubou, fez um monte de loucura. Não contou ponto. Você não tem consciência. Você não consegue correlacionar que aquilo foi um mau proceder. Você não consegue, não tem cabimento. Você vai dizer que pegar uma criancinha pequenininha, infantil, e punir a criança? Lembra que você sujou a parede do meu quarto? Você rabiscou? Lembra que você fez cocô e jogou no chão? Defecou perto de mim? Você vai pagar agora tudo isso. Não tem sentido. Não tem sentido físico nenhum. Nem emocional, não tem sentido nenhum. Então, ainda tem pessoas que ainda falam o seguinte: não, mas quando você desencarna, Deus te dá um corpo perispiritual. Eu estou falando outros sistemas que surgiram dentro do espiritismo, tá? Que não tem nada a ver com Kardec. Eu acho que a maioria dos sistemas que a maioria conhece é esse segundo sistema. O de Kardec mesmo poucos conhecem. Um segundo sistema que diz o seguinte: não, Deus te dá um outro corpo para você sofrer as consequências. Mas esse é o mesmo raciocínio do catolicismo. Quem fez catequese sabe o que eu estou falando. O que é pregado na catequese? Que quando você morre, você é julgado, e para você sofrer as consequências do que você fez de errado, Deus te dá um outro corpo para você sofrer no inferno. Porque você não tem corpo, seu corpo morreu. Ele tem que justificar. Não, tem que te dar outro corpo, porque você não tem outro corpo. Como é que você vai sentir calor? Calor é uma propriedade da matéria. Não tem calor fora do corpo físico. Não tem sede, não tem frio. Isso são sensações que estão aprisionadas na nossa memória. Mas você não tem mais corpo físico, que tem que ficar a 36 graus. Então, qual a sua referência de frio e calor? Você não vai sentir nada do ambiente. Você não tem tato. Então, é um monte de psicose, coisas alucinadas que as pessoas vão inventando, mesmo dentro da doutrina espírita. Você não tem como controlar as pessoas. Então, tem casa que fala um monte de bobagem, tem gente que fala um monte de coisas alucinadas. E as pessoas vão se apoderando do psiquismo alheio. O que eu quero chegar no comentário final, vocês vão entender tudo o que eu estou querendo comentar no final, sobre essa questão da subjugação. Mas vamos seguir aqui. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos, no sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Então, até mesmo a explicação aqui dilata um pouco, né? Já que a Bíblia, a pessoa tem que fazer a tradução, o tradutor, né? Sempre escreveu: mas eu li na Bíblia como possessão. Eu li na Bíblia, mas você leu em português, né? Você leu em português, mas a Bíblia não foi escrita em português. O Novo Testamento é grego arcaico. Quem tem original em grego, eu tenho original em grego, vai lá e lê em grego, ué. Dá seu jeito, dá seus pulos do gato. Ué. Aí você vai entender que aquela palavra que está lá tem N significações, N atribuições, N aspectos de interpretação. E a pessoa interpretou assim, ué. Normal. Totalmente natural. Mas o espírito ele não vai conseguir interpretar como sendo o quê? Um subjulgado, né? Ele tá possuído. Ele está possuído pelo demônio. Não existe possesso. Existe obsidiado, subjugado ou fascinado. Possesso não existe, ok? Então, até mesmo em termos de vocabulário, é até difícil, desafiador o espiritismo. Aí agora eu vou fazer um comentário particular e pessoal sobre a visão do subjugado. A subjugação existe um outro problema grave. O subjugado gosta. Ele adora que alguém tome decisão por ele.
Ele adora que faça as coisas e que ele não leve culpa nenhuma. Ele adora não ter preocupação nenhuma. Ele adora que tudo ocorra automaticamente ao derredor e ele não tem que se preocupar com absolutamente nada. Então, as mentes mais fáceis de serem subjugadas são aquelas que desejam profundamente que alguém tome uma decisão. Então, se ele está numa encruzilhada de uma estrada, é para seguir pela esquerda ou pela direita, ele não começa a refletir, ele não quer pegar GPS, ele não quer interpretar mapa, ele não quer saber nem como é que usa uma bússola. Ele prefere que alguém diga, vamos pela esquerda. Mas se estiver errado, a culpa é tua, hein? É esse o problema mais grave da obsessão a nível de subjugação. No fundo, a pessoa não quer tomar decisões. No fundo, é até compreensível no aspecto de que, por vezes, aquele espírito lá no subconsciente, ele fica pensando assim, eu já reencarnei, sempre deu errado. Por que dessa vez vai dar diferente? Então que se dane, qualquer coisa que decidir está decidido, qualquer coisa que viver, viveu, a pessoa abandona. É um processo de abandono. Essa identidade espiritual que está sendo influenciada, ela abandona o processo. Por isso que é um verdadeiro julgo. Porque ela abandona, ela não quer mais saber. Se der certo, der errado, tô nem aí, que se dane. A pessoa não se importa mais. Então, você vê isso, assim, em tempos você vê algumas pessoas que têm tendências à subjugação e você fica espantado, né? Uma pessoa uma vez veio falar comigo, isso aqui, eu tô na escola, aí como é que tá a escola e tal? Falando com o rapaz, né? Como é que tá a escola? A escola tá indo. Essa coisa aí. Mas como é que tá? Você não tá gostando de buscar o conhecimento, compreender? Não. Pra mim não serve pra nada. Tanto faz como tanto fez. Então por que você não sai da escola? Não. Estão mandando eu ficar na escola, eu vou ficando. Mas você fica assim. Não entendi. O cara acredita que a escola não serve pra nada. Mas ele não sai da escola. É estranho. Uma coisa esquisita. Então, nós vamos observando que, por vezes, alguns aspectos, até mesmo da evolução, porque algumas pessoas vão se perguntar assim, por que a subjugação é permitida? E como é que esse mecanismo funciona, Deus permitindo? Porque esse mecanismo já foi usado em outros critérios. Esse é o problema. Então, por exemplo, existem alguns aspectos que você tem que produzir um resultado positivo e você está achando que foi 100% escolha sua, foi 100% reação sua e, por vezes, foi a subjugação na direção do bem, do amor, do perdão, do processo ali que deveria ocorrer. Algo positivo. Lembrando, eu estou falando da visão minha pessoal, tá? Não está isso no texto. Não está isso no texto. Então, a subjugação tem, a meu ver, particular e pessoal, ele tem um problema grave. A pessoa quer ter uma vida involuntária. Involuntária. Ela perdeu a vontade de decidir. Ela perdeu a vontade de escolher. Ela acredita, poxa, eu reencarnei, casei com o Beltrano. Reencarnei, casei com o seu clano. Não sei o quê. Toda vez que eu escolho dá errado. Por que eu vou continuar escolhendo? Sempre dá errado. Mas a pessoa não tenta amar. Ela não tenta colocar o coração para exercer o amor. Ela acha que o amor é uma pedra preciosa que está na superfície da terra que você tropeça. Onde já se viu isso? Tem que cavar e cavar muito. Qualquer coisa de precioso na Terra, você tem que fazer muito esforço. Aí o amor conjugal, você não quer fazer esforço nenhum. Não vai entender isso. É uma loucura. Aí, isso não se resume a aspectos conjugais. Isso se resume a tudo. Tem pessoas que adotam essa indumentária psíquica, veste essa personalidade de que não quer decidir nada. Aí você chega para um monte de gente, e aí? Vamos no Rio ou vamos na praia? Tanto faz. O que vocês preferirem, Rio ou praia? Não quero decidir não. Só que isso é grave, isso vai se estendendo para tudo. Fulano, o que você quer comer?
Eu vou fazer ovo. Você quer mexido ou quer... Isso me provoca uma certa chateação, não vou mentir. Você quer ovo mexido? Você quer ovo frito instalado convencional? Você quer um omelete? O que você quer? Tanto faz. Aí eu vou e entrego o ovo pra pessoa. Toma aqui o ovo. Abre a mão. Segura aí. Tá aqui, ó. Por que você me entregou o ovo? Não, você falou tanto faz. Tanto faz. Segura o ovo. Tá aí o ovo. Ué, mas o ovo não tá cru e tá cozido. Você disse tanto faz. Então, por vezes, o que se percebe com relação à subjugação é que, no fundo, a pessoa abandonou a vontade. Né? A gente conversa muito sobre boa vontade, né? Boa vontade, coragem, boa vontade, coragem. Estou falando de pessoas que perderam até a vontade mais básica, fundamental. O que vier tá bom. Né? Então, muitos acreditam que reencarnar é só estar aqui no corpo físico. Eu tô aqui, tô cumprindo o meu papel. Eu vim, hein? Eu vim, mas não quero ficar tomando decisão que depois eu vou me comprometer. Como se isso fosse possível. A pessoa quer viver à deriva. Não chegou em nenhum porto, ficou navegando no meio do nada, a culpa não é minha. Foi a correnteza que não me levou. Isso é loucura, gente. Isso é loucura descabida. E o pior, que várias pessoas promovem essa filosofia de vida. Porque é um pensamento filosófico, é uma linha filosófica de como analisar a vida. Isso virou até piada, deixa a vida me levar. Ué, deixa a vida me levar é uma escolha. Não é uma... porque eu resolvi não mais escolher. Quando você resolve não mais escolher, pode ter certeza. Outros escolherão por você. Então, se em todos os aspectos da vida, né? Aí agora, visão minha pessoal, gente, por favor. Não coloque que isso tem a ver com o espiritismo, porque é visão minha pessoal. Ok? Eu estou fazendo um comentário pessoal, bem pessoal. Por que eu acredito que Deus permite a obsessão simples? Porque é assim que a gente vai perceber o quanto realmente nós temos de irritação dentro de nós. O quanto realmente produzimos o sentimento de ciúme. O quanto ficamos tristes com a felicidade do outro, que é a inveja. O quanto gostamos de criar ideias de perseguição para não produzir o bem, para ficar parado. Então, todas essas descrições dos sinais comuns da obsessão simples, ele está demonstrando, olha, isso está em vocês. E vou deixar que isso se torne uma aberração, que a gente chama hoje de obsessão simples, para você perceber que tipo de sentimentos você tem animado no seu mundo íntimo. Mas e a fascinação? Por que Deus permite? A fascinação Deus permite para compreender que tem horas que você não quer desenvolver a sabedoria. No fundo, você quer ficar com um único pensamento e tá bom. Uma única escolha e tá bom. Você quer aprender a fazer arroz e fazer o mesmo arroz todo o resto da vida. Você não quer aprender a fazer outro. Você não quer aprender... Você não acha que tem que aprender culinária. Você não acha que tem que aprender nada. É esse o problema do fascinado. O fascinado, ele... Então, qual o problema da obsessão simples? Ela impacta diretamente nas nossas obrigações para conosco mesmo. Como é que você vai pedir, né? Pedir, buscar e bater. Como é que você vai pedir caminhos novos? Caminhos que melhorem a sua percepção de você mesmo? Caminhos que façam que você reconheça você mesmo? Se quando chega a obsessão simples e você fica mais irritado do que o normal, você acha natural. Você até gosta. Quando surgem situações que explode a sua vaidade, explode a sua arrogância, a sua irreverência, atitude de deboche, tudo isso foi incorporado para assoprar a brasa, para você ver o tamanho da labareda. Você não pediu caminhos novos? Você pediu caminhos novos, você pediu ajuda, pediu amparo para progredir, ele vai fazer o possível que você reconheça a verdade. Todos fontes de sofrimento somos nós mesmos. Não é terceiro, não é o planeta, não é o corpo físico. Tudo o que nos cerca, que promove dor, que a gente classifica como dor, pode ter certeza. É totalmente em função de cada um de nós, do nosso mundo íntimo. Então a obsessão simples, ela é patrocinada. Eu sei que isso é duro de ouvir. A obsessão simples, ela é patrocinada para a humanidade.
para cada um de nós despertarmos. Caramba, não sabia que isso me irritava. Uma vez uma pessoa, eu estava num lugar, né? Eu fiquei chocado. Eu adoro o som de cachoeira, né? Amo o som de cachoeira. E eu fui num lugar que tinha uma cachoeira, só que cachoeira é aquele negócio, né? Se você tem algum problema com o som, não tem como desligar o som, né? Ou você bota um tampão no ouvido, ou você ouve cachoeira, o som da cachoeira o dia inteiro. E a pessoa começou a ficar altamente irritada com o som da cachoeira. A ponto de falar, eu não aguento mais. Entrou no carro e foi embora. E eu fiquei assim, não, deve ter sido outra coisa, né? Aí eu até olhei, pô, será que a gente criou alguma situação de embaraço para aquela pessoa? Não, não, nada, a pessoa realmente. Depois eu conversei com a pessoa, não aguentava mais aquele som, tava me irritando. Eu falei, meu Deus, mas como é que você pode se irritar com o som de uma cachoeira? Tem gente que se irrita com o som de passarinho. E isso é tratado em filmes, com deboche. Olha como é que a coisa é muito, muito alucinada, né? Às vezes o filme trata com deboche, mas tá debochando de nós mesmos. O filme tá ajudando a gente a perceber, olha, você se irrita com o passarinho? Com ele cantando? Um periquito, sei lá o que for? Olha, isso não é normal. O normal é ele cantar. Não é normal você se irritar. O normal é você produzir fraternidade. Então, a obsessão simples, ela é patrocinada. É um recurso patrocinado para a gente desenvolver novos caminhos. Peraí, se eu estou me irritando, ainda bem que eu percebi que eu estou me irritando. Eu preciso melhorar essa irritação. Essa irritação é algo que não está em harmonia com a criação divina. Então, tudo que está listado aqui não está em harmonia com a criação divina. E é sobressaltado e é expandido para a gente perceber. Opa, conhece-te a ti mesmo e eu vou dar uma soprada na sua brasa para você acordar. E por isso se utiliza, né? Se é permitido utilizar espíritos inferiores. Inferiores no sentido de propostas, né? A pessoa se propõe a atividades não nobres, não justas, não dignas de serem replicadas. A pessoa se propõe a isso e é permitido pela espiritualidade superior, ela é permitida porque tem um objetivo justo, vai gerar alguma mudança e progresso. Ah, mas e o caso da fascinação? Fascinação é um absurdo. Não, não é um absurdo. Não é um absurdo. Porque a fascinação, ela é permitida e patrocinada. Patrocinada, hein? Por quê? Porque nós não aprendemos que nós temos que pedir novos caminhos e nós temos que buscar como produzir melhor o bem. Ué, mas se você acha que brigando com alguém, falando mal, não sei o que, você está produzindo bem porque você está alertando a pessoa, você está jogando a verdade na cara da pessoa, você acredita que isso é o melhor. E não tem ninguém no mundo que te convença que isso é o melhor. O que acontece é patrocinada a fascinação para que você possa perceber em larga escala consequências desastrosas desse proceder que você está gerando, que você acha que é o melhor. É simples. Se existe uma forma de buscar conhecer como melhor fazer o bem, como melhor produzir o bem, significa que a forma que nós estamos fazendo não é a melhor. E se já sabemos que somos espíritos imperfeitos, o nosso grau de imperfeição é grande. E por vezes nós precisamos de alertas. Vai ser alertado. Olha só, vai bater uma fascinação na sua cabeça para alertar que aquele pensamento, aquele raciocínio que você acha que é perfeito, que é o melhor do mundo proceder, que é a melhor forma de viver. E você vai tomar um susto. Você vai ver consequências desastrosas, porque você vai expandir essa ideia para outras categorias e só vai dar ruim. E você vai ver acontecer. Ah, mas foi por influência de espíritos de terceiros, a culpa não é minha. Não, a culpa é sua sim, porque você pensa exatamente assim. Você não quer buscar aprender como amar mais, como ter mais sabedoria. Você já acha que o que você já faz já é top. Aí chega a fascinação. Então o mesmo ocorre sobre a subjugação. A subjugação. Gente, tudo isso que eu estou falando é interpretação particular, ok? Não está escrito isso aqui. Então, a subjugação também considera nessa mesma linha. Pede-se uma tarefa a Deus, sempre em contraste com pedir, buscar e bater. Você vai lá, pede uma tarefa a Deus. Aí você acha que a tarefa que Deus te deu, você acha que você cumpriu, que você fez muito bem, e você fica revoltado, porque queria, né,
grandes louros, grandes resultados do que você não conseguiu gerar e que você tem certeza que você gerou. Aonde nós vamos observar isso? No livro Nosso Lar. Quando aquela mulher, que no caso a Narcisa junto com outro espírito, se encontram os três, né, ali na porta de entrada de Nosso Lar, e o porteiro fala, ela não pode entrar, e não deixa aquela senhora entrar. E eles ficam chocados, não, que isso? Tem que ser o amor, que não sei o que tem que entrar. Não, ela não pode entrar. Ela acha que fez o melhor, ela acha que está certa, e ela ajudou a promover um monte de aborto. Ela trabalhava num convento, onde algumas freiras engravidavam, e ela fazia lá os abortos, um atrás do outro em série. E ela, toda vez que fazia o aborto, agradecia a Deus por estar servindo a Deus, por estar fazendo aborto na freira, porque estava servindo a um enviado de Deus. Ué, é uma fascinação que evolui para uma subjugação. E a subjugação acontece mesmo fora do corpo físico. O quê? Uma consciência doente para com ela mesma. Nós esquecemos que existe subjugação de si para consigo. A pessoa acredita de pé junto que foi o melhor. Aí fala, não, ela não tem condições de entrar. Ela não pode entrar. Tá vendo aquelas manchas escuras? Acho que quem lembra do livro sabe do que eu estou falando. Olha aquelas manchas escuras. Se você olhar bem dentro daquelas manchas escuras, que são um monte, estão no perispírito dela, você vai ver formas de bebês. E ela tem certeza que fez em nome de Deus, que foi o melhor, e voltaria a fazer de novo. Não só não se arrepende, como nem identifica que foi um erro. Foi algo totalmente natural. Porque a pessoa, quando está nesse nível, ela não quer mais escolher. Alguém mandou ela fazer, ela faz. Não, por que você está batendo naquela pessoa? Não, porque o homem ali falou que eu tenho que bater em todo mundo que apertar o botão vermelho. Então, por vezes, precisa ocorrer a subjugação para aquela alma despertar. Olha, desperte. Porque, no fundo, você acha que viver é botar o carro no automático. É descer a consciência ladeira abaixo. Isso não é viver. Deus te dá tarefas específicas, objetivas. Construa o seu lar, viva a sua vida. Aí você chega aqui, fica psicótico por causa de dinheiro, fica psicótico por causa de poder. E a pessoa não percebe. Aí o que Deus permite? Vai ter que ter subjugação. Para ele perceber que esses ideais psicóticos não tem nada a ver com progresso. Então, eu sei que é difícil ouvir isso, e é uma visão minha pessoal, por isso estou falando, não estou falando que o texto está falando sobre isso, ou que tem algum lugar escrito sobre isso. Pedir. Não, mas está bem claro, porque se a obsessão ocorre a partir do que você já acredita, já tem dentro de si, é isso aí mesmo. Então, mas eu estou falando de uma maneira um pouco mais pesada, né? Um pouco mais dura. Porque eu estou falando o seguinte, está sendo patrocinada. O espírito, que às vezes é guardião, o espírito anjo da guarda, quando nós estudamos o espírito anjo da guarda, né? Que está ali guardião, amparando, acho que você também lembra, né? Onde teve um trecho do texto que é pesado. O espírito fala assim, se afasta, não ajuda. Não, mas ele está sendo até obsidiado, não sei o quê. Não, você não vai ajudar. Ele precisa desse processo educativo. Essa parte do texto sempre me chocou muito. Como assim, poxa? Você não vai ajudar no processo mais grave? Mas não é isso. A ajuda está ocorrendo. Aquilo é ajuda. É um patrocínio. Você só vai perceber quando você vê as consequências. Quando você vê o quão desastroso está sendo. E por vezes é assim mesmo, a gente só muda quando passa por um grande buraco, né? Então, é só nesse sentido, só porque o texto não está escrito isso, é uma interpretação pessoal, né? Então, temos que sempre cumprir nossas 3 obrigações. A primeira, para conosco mesmo, pedir caminhos para nos transformarmos, inclusive pela obsessão simples. Se vier a obsessão simples, obrigado, Senhor, por me alertar
que eu tenho ficado chateadinho à toa, que eu tenho ficado em azedume, que eu tenho achado que eu caí nesse clima aí da terra, de tudo bom e nada presta. Obrigado, Senhor, para me mostrar que não é assim a vida. Obrigado. A gente tem que agradecer. A fascinação também. Obrigado, Senhor. Fiquei com essa ideia fixa. Só agora eu percebi a bobagem que eu estava pensando. Só quando eu tive um grande contraste. Nós somos um pouco assim, né? Todos nós somos assim. A gente só percebe a luz, só valoriza a luz quando está na escuridão. Quando começa a chover, né? Todo mundo fica desesperado pelo sol. Imagina aquelas pessoas que vivem em cidades que ficam 3, 4 meses sem sol. 4 meses sem sol. Gente, é brabo. Você passa a valorizar o sol de uma forma totalmente diferente. E somos assim. Então, às vezes, existem ideais e propostas divinas que são ofertadas nos nossos destinos e a gente malbarata, trata de uma forma totalmente errada. Ah, mas eu acho que é assim que tem que viver. Eu acho que é assim que é o certo. Então, você está com uma ideia fixa? Você acha que esse é o certo? Comparou com o do Cristo? Não, não preciso nem comparar com o do Cristo. Eu sei que eu estou fazendo está certo. Então, tudo bem. Você vai descobrir que a fascinação vai brotar, entendeu? Então, são recursos. Faz a prece, porque tá na hora, ó. Desculpa. E vamos nos vigiar. Não, Toseli fez eu lembrar que tem umas pessoas, às vezes, que estão passando uma situação muito difícil, várias situações ali dentro. Aí você faz uma coisa, o outro faz outra coisa, e você, parece que a pessoa está sempre. Não adianta você fazer nada que aquela situação ali não melhora daquela pessoa. Ela tem que passar por aquelas experiências toda, não importa como seja, mas ela tem que passar. A gente não vai conseguir tirar nada de ninguém, livrar de nada das situações que cada um tem que passar às vezes. Exatamente. E ela tem que noção de coisas às vezes tem que passar. Exatamente. Agora, nosso coração tem que continuar derramando preces carinhosas, emanando sentimentos de vibrações positivas, né? Porque às vezes a gente se perde, né? Já vi muito espírita falar isso. Sabe por que fulano nasceu assim? Porque deve ter feito muita coisa errada outra encarnação. Virou inquisidor, cara. Virou inquisidor. Então a gente tem que tomar cuidado para não levar esses raciocínios alucinados para as relações de convivência. Então a gente vê a pessoa passando por situações que ela precisa vivenciar que são mais duras. Não devemos tirar o nosso coração. Devemos continuar manifestando amor, carinho, fraternidade, união. Faz o que a gente puder fazer. Exato. E vai deixando. Né? Podemos orar sempre pela pessoa. E às vezes podemos fazer pequenas coisas para aliviar impactos, né? A gente não pode tirar aquilo tudo que a pessoa está vivendo. Exato. Não tem como ter isso. Exato. Tá bom. Vamos lá, então. Mestre Jesus, queremos agradecer a oportunidade dessa reunião, Senhor. Nós possamos focados, Senhor, em cada mensagem, em cada palavra que foi dita aqui, que nós possamos manter nas nossas mentes e buscar conhecer, esclarecer mais, Senhor. Quero agradecer por todos que estão presentes, por todas as pessoas que não puderam comparecer, que faz parte desse grupo. Pedir, Senhor, o socorro necessário para cada um de nós. Jesus, só o Senhor sabe o que nós precisamos para a nossa melhora, para a nossa evolução. Que nós possamos estar com boa vontade para aprender a cada dia, Mestre Jesus. Muito obrigado por mais uma oportunidade. Essa prece, Senhor, pedimos permissão para finalizar o estudo da noite. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.